Alô, alô, galera! Fala, galera, beleza? A gente tá aqui pro Esquenta, eu, Mazei de Química, meu chapa Pedro Fala aí, Sultano de pessoal, tudo Biologia bem? e meu amigo Bruno Rinaldi da Física. Beleza? A gente tá aqui para bater mais um papo contigo e levar uma bola sobre coisas interessantes pro Enem, que, vamos falar a verdade, não tá nem no Esquenta, mas a parada já tá pegando fogo, amigo. E a gente vai começar aí com umas questões muito legais para você, tá ligado? Pessoal do R7, pessoal do Positivo, de todos os sites que estão ligados na gente, vamos junto e vamos seguir nesse sábado aí. Daqui a pouco o pessoal Lúcia, Débora, Marquinhos e a gente segue com o trabalho, valeu? Agora começando com Ciências da Natureza, né? Exatamente, Nossa, ciência e parte natureza na jogada. Vamos lá, galera. Então, mais uma vez, a gente preparou essas questõezinhas aí para vocês. Questõezinhas envolvendo a interdisciplinaridade. Nós aqui de Física, Biologia e Química. E a gente vai resolver essas questõezinhas aí para vocês. Então, vamos lá. Dá uma olhada aí no slide, por favor. E a gente começa a ler aí. Pero Vaz de Caminha, olha lá, ainda tem história ainda. Pô, é parada, Pero né? Vaz de Caminha relatou à corte portuguesa sobre a incrível quantidade de água que o recém-descoberto Brasil possuía. Somos um país privilegiado, com a maior reserva de água doce do mundo. E aí, galera, eu já falo um apêndice da biologia, que quando a gente fala em água doce, a gente fala em liminociclo. Então, falei em água doce, falei em liminociclo, porque a água salgada a gente chama de talassociclo. E realmente, possuímos a maior bacia hidrográfica do planeta, a amazônica, bem como a maior planície alagável do mundo, Pantanal, entre outros recordes de água doce. O Brasil é referência em água no mundo, porém, é preciso conservação, tecnologia e interesse político para que esse recurso seja revertido em benefícios para os brasileiros. É necessário que aprendamos com a natureza a busca pelo equilíbrio. Há um ano, quase não se ouvia em nosso país a expressão crise hídrica. Entretanto, atualmente, não passamos um dia sem que o assunto seja pauta nos veículos de mídia brasileira. O que aconteceu para essa mudança radical? Essa crise não deu sinais de que estava chegando? Para entender melhor esse contexto, especialistas elencaram alguns fatores que influenciam a questão da crise de água no Brasil, de rios voadores à água virtual. O que são rios voadores, hein? Isso aí. Pergunta maneira. Só pra gente dar esse pai, o pessoal que tá em casa também, cara, a gente tem uma evaporação muito grande dos rios e mares, né? E isso forma, então, uma massa de água no estado do vapor, que isso é conhecido como os rios voadores, né? E a água virtual também é uma coisa interessante, que nem tá na questão, mas só pra gente tocar, são aquelas águas que estão, assim, não tão contadas, mas estão, assim, imbuídas em processo de produção. Você usa muita água para produzir o papel e exporta essa água, é uma água, teoricamente, virtual. Você não tem muita contagem tem, dela, exatamente. ela tá atribuída a um produto e ela vai. Isso é maneiro, pessoal de geografia. Tite saiu daqui agora, né? Bater um Sim, papo uma hora sim. com a gente sobre isso. Mas continua lendo aí, Rinaldo, que tem mais coisa. E- Texto grande, hein, galera? Pois Questão é. de Enem, texto grande. É isso mesmo que eu ia Manda falar lá. agora. Essas questões do Enem são muito contextualizadas. É como se você estivesse lendo um jornal, uma revista. Então você acostuma com isso, tá? Você vai ter que ler essa questão, vai ter que ler o texto todo da questão. E normalmente tem alguma indicação no próprio texto, uma interpretaçãozinha desse texto já vai te dar alguma indicação para resolver a questão em si. E só um comentário também, o Enem ele foge um pouco do padrão dos outros vestibulares, porque você vai precisar do texto para resolver as questões. Não adianta às vezes você, vou pular o texto para ir para direto na questão, que muitas das vezes o texto ele vai te dar um indicativo do que o cara quer na resposta. Já Diferente uma de época alguns não outros foi assim. vestibulares. Uma Exatamente. época não foi assim. Tu podia ir direto na questão e Diferente dava de outros certo. vestibulares que, você pulava o texto, ganhava tempo e ia direto para a pergunta. Pode escrever. Você pode até usar esse método de ver a pergunta, mas tem que ler o texto, cara. Tem que ler o texto porque tem muita referência. Então vamos ler o texto. Lê o texto. Então lê o texto. Vai lá. Onde é que você parou? Sem floresta, Aqui. não vai, tá. são os que os caras elencaram. Bom, então número 1, sem floresta não vai ter água. Faz algum comentário sobre isso, não? Falta de infraestrutura e investimento. Um mar de desperdício. O clima muda sem pedir permissão. O Brasil tem uma imensa caixa d'água, cerrado. E rios voadores regulam chuva em todo o país. A água virtual que vai embora do país. A água pode ser oferecida à população urbana ou rural com ou sem tratamento prévio, dependendo da origem do manancial. Associe as etapas do processo utilizado nas ETAs, estações de tratamento de água, com o procedimento característico: captação, floculação, decantação, filtros de carbono e desinfecção.
Tá bom, Rinaldi, aí daqui a gente vai bater uma bola. Não vamos ler o que está aí nessas lacunas, não, para a gente seguir. Galera, esse assunto, ele é importantíssimo para nós. O Enem tem cobrado sucessivas vezes. O ano passado cobrou em 2 ou 3 questões, que é o tratamento de água, né? E é um conteúdo que você que está aqui no QG está vendo com a gente, mas que nos colégios, na maioria dos colégios, cursos pré-vestibulares, não é um assunto tratado não, porque ele não faz parte do conteúdo formal preconizado nos parâmetros curriculares nacionais, Que tá isso, ligado? mano? Sentiu, Nossa né? senhora, Ele caramba. aprendeu isso Eu, nessa aula. eu li, decorei, Decorou foi. esse Tanto é negócio. que eu falei meio rápido. Mas, galera, na moral, então é um assunto que, assim, tudo que tá no QG tá vendo com a gente. Quem tá fora do QG, amigo, tá fora do QG. Então, olha só, o que vai rolar aqui? Eu vou te mostrar, aqui são as alternativas, né? Eu vou te mostrar mais ou menos o que é um esquema de uma ETA, né? ETA é uma estação de tratamento de água, tá, pessoal? Então, presta atenção. A primeira, ela se divide em fases, né? São mais ou menos, tem lugar que faz com 8 fases, lugares com 7, lugares com 9 fases, enfim. A água, ela é represada, né? Ela é captada, tá? E ela é captada, galera, por incrível que pareça. Dá uma olhada pra mim. Imagina, Rinaldi, vê se você tá ligado. Imagina assim, aquela grade da prisão. Você que é meio bandido, já foi preso. Várias vezes. Sabe aquela grade da prisão? A água, ela fica assim, ela vem do rio e ela vai entrar como se fosse numa porta, tá ligado? Só um minutinho, chega aqui. Aqui, ó. Aqui, ficou maneiro isso aqui pra dar uma ideia, ó. É como se fosse assim, essa grade aqui, tá ligado? E a água vai passar. Ela vai passar aqui e ela tá entrando numa represa, tá ligado? Vou quebrar o estúdio do QG, né? Ela vai passando aqui e vai entrar. Cara, só que isso aqui vai retendo impurezas macro. Exemplo, bicho morto, pedaço de pedra, sofá. Vocês sabem disso, né? Quem não vê sofá boiando aí, fica retido aqui. E a água vai para uma represa, que olha para o slide, essa parte aqui de captação, tá? Ela é succionada, né? ela é uma pressão negativa, e ela então é bombeada para essa fase 2 aqui e que vai para esse tanque 3. Nessa fase 2, aqui agem sulfato de alumínio, cal e cloro. A princípio, sulfato de alumínio e cal têm mais ou menos o mesmo processo. O que eles fazem, gente? Eles fazem uma aglomeração. Olha para mim só para tu ver. Eles fazem uma aglomeração. É como se fosse assim, dá uma ideia. As impurezas estão todas ali soltas na água, tá ligado? E vem o sulfato de alumínio, ele forma tipo um gelzinho assim na solução, tanto ele quanto o hidróxido de cálcio, que é a cal, né? Sim. E aí, esse bagulho vai descendo, feito um gel. Imagina uma água viva descendo assim, feito um paraquedas e varrendo a tua água, tá ligado? A água viva vai descendo e varrendo a tua água. Aí as impurezas vão para onde? Vão para o fundo, tá ligado? O Rinaldi não precisa baixar muito não, nem insultando. Então, as impurezas vão indo para o fundo e elas vão ficando formando flocos, né? Mas aí, elas ficam agitadas, que é justamente para o sulfato de alumínio poder pegar as impurezas e agarrar, como se fosse uma água viva, tá ligado? Então, o que acontece? Esse é o processo do sulfato de alumínio e da cal. O cara já coloca um cloro aqui, objetivo, matar micro-organismos, bactérias iniciais. Tá, Da piscina, pô. Da Piscina tem piscina, muito cloro cloro na piscina e tal, né? Que na verdade não é cloro, daqui a pouco eu te mando legal o que é. E aí, formam os flóculos, né? Com sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Cara, depois a água fica parada nesse estágio aqui chamado decantação. Aí você fala assim, mas ei, olha pra mim, mas ei, pra que serve aquele bagulho de processo de decantação que você estuda um bagulhinho assim? Não sei se você lembra, né? Processo de separação de misturas heterogêneas de líquidos ou então de sólido em líquido. Lembra dessa parada? Tem uma torneirinha aqui, aí tu bota a mistura aqui, água e óleo. Aquilo tudo que você aprende no primeiro ano, no 9º ano do colégio, estão sendo usados aqui, porque o nome do exame é Exame do Ensino Médio, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, aqui serve a decantação. Essas sujeirinhas que estão aqui assim, elas vão decantar, vão ficar um tempo paradas e elas vão cair, vão ficar aqui embaixo. Na 5ª etapa, gente, acontece um bagulho muito legal, que é o seguinte, é uma segunda filtração, né? Você tem aqui camadas de carvão, areia, cascalho mesmo de obra, aquelas com pedrinha, moída, brita, etc. E alguns autores ainda preconizam que a gente use, gente, a turfa. Mas aí, o que é a turfa? Turfa é o seguinte, imagina, simples, Sultano talvez tenha até palavra mais bacana para isso, mas eu vou te falar o seguinte, são galinhos de plantas, são folhas secas, e o cara faz uma camada daquilo como se fosse um filtro absorvente, né? Essa etapa do carvão, gente, ela é muito legal, porque o que o carvão faz? Ele faz a filtração de partículas que, porventura, claro, passaram aqui na parte da represa. Lembra quando tinha aquela grade da prisão? Ali passaram os pequenos, os grandes ficaram retidos. O carvão, areia e cascalho, então, dão essa nova filtração. E aí surge a parte de tratamento químico, que é a parte 6, onde cal, que já agora serve para
corrigir pH, e o pH é importante, a beça, nós vamos discutir daqui a pouquinho nas reações. E o cloro, galera, o cloro, na verdade, o cara, ele bota cloro em água, né? Então, o cloro, ele é colocado com a água, né? E o que vai acontecer, cara? O cloro, ele vai formar ácido hipocloroso, aquele que o cloro tem NOx mais 1. Esse ácido, ele é um poderoso agente desinfetante, só que ele pode também se ionizar no equilíbrio químico, tá, pessoal? Ó, a seta ficou meio esquisita, mas vai dar H+, ou íon hidrônio H3O+, se você quiser, e ClO-, que é o ânion hipoclorito. Se liga só, esse aqui é o ácido hipocloroso. E Só um comentário rapidinho, mas a gente em laboratório, quando quer descartar experimento e matar células, matar protozoários, a gente coloca no hipoclorito de sódio. ó, que maneiro. É isso aí, né? Que é a água sanitária, né, gente? Hipoclorito de sódio nada mais é do que a água sanitária que a gente usa em casa para quê? Para matar bactéria, para limpar a casa. Então, gente, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E é o conhecimento adquirido em laboratório e aplicado ao nosso dia a dia, né, Sultano? O que eu acho muito maneiro. E aí, cara, entra nesse equilíbrio químico aqui. Interessante, tanto o hipoclorito, que é o ânion, ele é um agente desinfectante, quanto o meu amigo e ácido hipocloroso também é um agente desinfectante. Beleza? Então, se você deslocar o equilíbrio ou para a sua direita ou para a sua esquerda, você está desinfectando, ou seja, a opção é ganhar ou ganhar. Certo. Agora, pessoal que está em casa, é muito importante saber que o ácido hipocloroso, ele é mais desinfectante, tem maior poder de desinfecção do que o hipoclorito. Então, olha que barato, é aí que você usa aquele equilíbrio de Le Chatelier. Você pode jogar, olha para a tela de novo, com esse aqui, ó, com a concentração de H+, para deslocar o equilíbrio ou para a sua direita ou para a sua esquerda, dependendo do que você quiser, com maior ou menor poder de desinfecção. Beleza? Então falamos do cloro, né? Falamos do cal, que melhora o pH, e nosso amigo flúor, que na verdade todo mundo fala, vamos colocar flúor no dente. Cara, se você colocar flúor no dente, teu dente vai cair. Tá ligado? Na verdade, o que a gente coloca, gente, é isso aqui, ó. É uma solução de fluoreto de sódio. E tem até uns outros fosfitos com fluoreto de sódio. Se usa até nos cremes dentais, né? E aí, sim, o sódio, um composto iônico, o NaF, se ioniza em cátion sódio e ânion fluoreto. Esse ânion, sim, o responsável pelo processo de limpeza do dente, tá ligado? E aí, a água, então, vai para um reservatório final, que normalmente fica assim, ó, normalmente fica muito alto acima da cidade, porque o motivo é que a água depois desça por gravidade com muita pressão. Eu não sei se você já viu, mas se você mora num prédio, e esse prédio, você mora num andar alto, você costuma não ter muita pressão na água. Por quê? Não deu o tempo da força da gravidade atuar naquela água para encher teu chuveiro e dar uma pressão que nem o cara que mora lá nos primeiros andares. Agora, mas aí, só fazer um comentário aqui, essa substância aqui que a gente coloca no dente, a gente chama de quê mesmo? Fluoreto de sódio. E é interessante que esse fluoreto de sódio, ele tá inibindo o processo de cárie. Exatamente isso. A cárie, ela é causada por uma bactéria, olha pra cá, gente, rapidinho. A cárie, ela é causada por uma bactéria que acaba produzindo ácidos que corroem o esmalte dentário. Maneiro. E aí, quando eu coloco essa substância inibe uma das enzimas da glicólise. O que é a glicólise? É a primeira etapa do processo de produção de ATP. Então, se eu paro o processo de produção de ATP na bactéria, a bactéria vai morrer. Se a bactéria morre, não produz o ácido, não corrói teu dente. Que barato, não tem Sultano. cárie. Muito legal, cara. Maneiro saber, né? Muito legal, muito legal. Então, desculpa beleza. aí. E aí, então, interromper. para a fase final, né, a água, então, é distribuída para a cidade e pode ser usada. Então, você não pode esquecer em casa. Etapas. A captação pela represa. Depois, o tratamento com floco, né, a floculação, em que você usa o sulfato de alumínio ou hidróxido de cálcio. CaOH2. Na verdade, o cara pode botar aquele cal, né, gente? Presta atenção na palavra cal. Cal, na verdade, é em português. A palavra é cal, óxido de cálcio, que por ser um óxido básico, ao reagir com a água, forma também o nosso amigo hidróxido de cálcio, tá ligado? Olha aqui, ó. Né? E o nosso amigo cloro, que aqui tem só uma prévia inicial. Depois de floculação, os flóculos do hidróxido de alumínio, eles formam cátions, né? Que são assim, tem vários cátions de alumínio que vão concentrando as impurezas. Depois decantação desce, filtração última, né? E aí tratamento químico e água pra gente numa condição mais legal. Bem, e aí o que o cara quer que a gente faça nessa questão, gente? Ele quer que você correlacione, né?
captação. Aí nós vamos botar um númerozinho aqui na lacuna, tá ligado? A água ainda pode conter micro-organismos causadores de doença. Essa etapa destrói ou inativa os micro-organismos patogênicos, algas e bactérias de vida livre e oxida compostos orgânicos e inorgânicos presentes. Gente, que etapa é essa? É a etapa de desinfecção, que também pode ser chamada de quê? Cloração. Beleza, minha turma? Então aqui, ó, 5. Tranquilo. A água é filtrada para retirar partículas grandes. Tá ligado que tem duas filtrações. A primeira, quem é? A etapa que filtra para tirar partículas grandes. É a etapa captação, etapa floculação, decantação ou filtro de carbono. Repara que você tem duas coisas com filtro, né? É a etapa 1, a captação. Depois, a gente tem a água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. Quem é essa etapa? Descer. Decantação quer dizer descer, gente. 3, não é? E depois, sulfato de alumínio é adicionado à água para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. Etapa floculação, sulfato de alumínio. Só para falar a formulazinha, para ficar fofinho para nossa aula, né? Ó. E, por último, né, que não precisaria nem fazer, a água passa pelos filtros formados por camada de areia, carbono e turfa, onde vai se livrando dos flocos. E a gente está com o quê? A gente está com a etapa... Me catucaram aqui, brother, eu me perdi. 4. Foi? Tranquilo? Por que vocês me catucaram? Fala logo, para o pessoal ouvir. Foi sem querer. Ah, é? Beleza, então tá. E aí, então, qual fechou. é o gabarito aí, com dessa isso, questão? o gabarito dessa questão vai ser letra E. Tá legal, gente? Ó, uma questãozinha de tratamento de água muito importante para nós. Pessoal, agora olha para cá rapidinho. Eu vou pegar um gancho aqui na questãozinha do Mazei sobre água, porque o Enem, ele aborda a água em várias disciplinas. E aí, na biologia... E só soltando, e hoje eu acho que água é um assunto top, né? Porque, cara, crise hídrica, todo mundo falando de água. Até ninguém que não tava preocupado lavava a calçada com borracha e tal. Hoje já tá assim, pô, o cara tá lavando... Quantas vezes você liga o chuveiro, espera a água esquentar? Pode, que na minha casa tem que fazer isso. Eu e o Lulu, a gente fica lá. Na minha casa é gás. Então eu ligo às vezes, você vai escovar o dente, deixa a torneira aberta. Desperdiçado. Gente, e já que a gente está falando de água, um assunto muito interessante também na parte mais de biologia é a parte de eutrofização. Quando eu falo em eutrofização, eu falo em poluição de ambiente de água doce. E aí, quando eu penso em água doce, eu coloquei no início da questão que a gente chama de liminociclo. Então, lembra, quando eu falo em eutrofização, eu começo a jogar matéria orgânica. E lembra que a matéria orgânica é rica em átomos de carbono, hidrogênios. Então, qual vai ser a ideia? Eu começo a jogar matéria orgânica numa água doce. Essa matéria orgânica ela vai ser nutriente. Se eu aumento... Olha só, acompanha comigo, tá? Eu ia fazer um esqueminha. Vamos para o slide. Olha aí. Eu, inicialmente, aumento matéria orgânica. Quando eu aumento matéria orgânica, automaticamente eu aumento a quantidade de seres decompositores. O que um decompositor faz? Ele pega a matéria orgânica e decompõe em matéria inorgânica. Então, quando eu aumento matéria orgânica, automaticamente eu vou aumentar o número de decompositores. Olha para mim. O decompositor, ele olha a matéria orgânica em excesso, que eu comecei a despejar, que na verdade é o esgoto, aquela coliformes fecais, os olhos desses decompositores brilham. Eles falam, caraca, nunca vi tanta matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica aqui leva ao aumento de decompositores. Inicialmente, esses decompositores são aeróbios. Se eles são aeróbios, eles utilizam oxigênio? Sim, porque o anaeróbio não utiliza. Mas pensa comigo, olha para cá. Se eu aumento a quantidade de decompositores aeróbios, eu aumento ou diminuo a necessidade de oxigênio? Aumento. Se eu tenho mais seres aeróbios, eu terei mais seres que consomem o oxigênio. Aumentar a necessidade de oxigênio, para a gente aqui na biologia, a gente fala em DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica. Só te interrompendo, Sultano. Pode falar. Só, galera, um troço maneiro também, que naquela parte da decantação, Sultano, quando aquela lixarada que o sulfato de alumínio botou para baixo decanta, aquilo ali vai virar um lodo, no qual vai servir depois, as bactérias vão atuar e vai servir como adubo orgânico justamente por isso. Show de bola. Bacana. E aí, aumentando essa decomposição aeróbia, eu aumento diretamente a DBO. E lembra que DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, a necessidade de oxigênio. Então olha para cá agora. Se eu aumento a utilização do oxigênio, concorda comigo que eu reduzo o oxigênio disponível? Então o aumento da DBO, olha de novo, diminui a concentração de oxigênio, concorda comigo? Então agora pensa, olhando para o slide, se eu estou diminuindo o oxigênio, o que acontece com aqueles seres que dependem do oxigênio? Vão começar a morrer. Olha para cá. Então, se eu diminuo o oxigênio, os seres aeróbios vão começar a ver um problema naquilo.
Quem vai sentir primeiro essa falta de oxigênio? A galera macroscópica ou microscópica? O macroscópico. Ou seja, peixe, porque é o cara que depende de mais oxigênio. Então, olha no esquema aí. Eu acabo, então, tendo a morte de peixes. Quando peixes morrem, é mais o quê? Matéria orgânica. Mais matéria orgânica aumenta ainda mais a DBO. Aumentando ainda mais a DBO, diminui ainda mais o oxigênio. Agora, olha para mim. Chega uma hora que a quantidade de oxigênio é tão ridícula, mas tão ridícula, que nem os seres microscópicos aeróbios sobrevivem. E aí, olha o esquema. Morrem todos os caras aeróbios e proliferam-se os anaeróbios. Então, quando eu falo em eutrofização, coisas que você tem que saber. Aumento de matéria orgânica, que para você aqui vai ser nutriente. Diminuição do oxigênio e, no final, proliferação de seres anaeróbios. Então, se eu olho e percebo muita matéria orgânica num lago, ele está poluído. Se eu olho e percebo pouco oxigênio no lago, ele está poluído. Então, esses fatores são indicadores de poluição de ambiente aquático. Fechou? Beleza. Pessoal, era isso aí que eu queria comentar a parte de biologia. Fazer também um comentário aqui, finalmente consegui falar alguma coisa que, pô, vocês falam pra caramba, hein, cara? Que Olha biologia só. e química tem mais, né? Biologia, essa matéria superior, É. né? O cara fica aí, pô. Olha só, gente, uma coisa importante pra gente falar, que tem caído sempre no Enem, são as relações sobre transformação de energia. Quando a gente está falando sobre crise hídrica, a gente fala muito sobre a geração de energia elétrica a partir de usinas hidrelétricas. E o pessoal gosta de perguntar quais são as relações de transformação de energia que ocorrem em alguns tipos de usina. Cai sempre, cara. Sempre cai isso aí. Sempre cai. Então, olha só, gente, dá uma olhadinha no esquema aqui. O que é uma usina hidrelétrica? Basicamente, você vai criar uma barragem, que é uma espécie de muro, que vai alterar o fluxo de um rio ou de uma queda d'água, de tal forma que esse rio vai passar a ter uma canalização que vai aumentar em muito a força com que a água sai aqui. Então, o que acontece? A água está aqui, retida, através dessa barragem, e ela vai passar aqui com uma velocidade muito maior. Esse fluxo de água que passa por esse cano, ele vai ser direcionado para poder girar uma determinada turbina, uma pá, como se fosse um moinho de água, no qual, quando a água passa com muita velocidade, ela vai fazer com que esse gerador aqui, que é ligado a essa turbina, ele consiga transformar a energia cinética em energia elétrica. E essa energia elétrica é aquela que é transmitida Cara, esse para cara é um casa. desenhista, né? Fala a É. verdade. Olha que desenhista, cara. É aquela que é Chega a ver transmitida 3D para a casa. parada ali. Bonito, né? Bacana. Então, gente, olha só. O que eu quero que você se ligue aqui é o seguinte. Cadê a... Tá aqui. O que eu quero que você se ligue é o tipo de energia que existia aqui era uma energia do tipo potencial gravitacional, pois a água estava numa altura maior do que a que ela vai passar aqui embaixo. Essa é aquela energia armazenada. Armazenada, exatamente. Então essa energia, gente, ela vai se transformar em energia cinética, ou seja, energia de movimento. Durante essa transformação de energia cinética, aqui então a gente tem energia do tipo cinética, que é a de movimento, e essa energia cinética é que vai se transformar em energia elétrica. O processo dessa transformação é através do gerador. E o que esse gerador é, na verdade? É um grande ímã que fica rodando devido ao movimento da própria turbina, e é esse ímã que vai gerar a eletricidade nos fios para poder ir para cá. Só um comentário dentro disso, Rinaldi. E o maneiro, pessoal, que ele falou, o Rinaldi falou assim, ó, essa água vem aqui e ao carrear, ela faz gerar uma pá que está aqui. Aí começam os meus desenhos mal feitos, né? Começa a gerar uma pá. O interessante é que essa pá, é como se fosse um moinho, né? É uma roda que tem dente, né? Ela tem vários dentes. E o que vai acontecer? Essa pá, para acumular essa energia potencial, é isso, Bruno? Aí já A vai ser água cinética. cai aqui, a água cai aqui, cinética do movimento. É. Vai fazer essa pá rodar, né? E o maneiro é isso, olha para mim, que se quem faz a roda rodar é água, energia hidrelétrica. Se quem faz a água a roda rodar é o vento, energia eólica. Eólica, Se quem exatamente. faz a energia rodar são hastes contendo urânio enriquecido, energia nuclear. Então tudo, né, Rinaldi, está dentro de um mesmo conceito e o nome que vai se dar depende do que faz a roda com essa energia cinética rodar. Na verdade, quase Tá que ligado? o que ele está dizendo é que todos os processos de obtenção de energia elétrica são basicamente os mesmos. Você tem que fazer uma turbina girar.
Aí você vai fazer essa turbina girar como? A partir de combustível fóssil, então é uma usina termoelétrica. A partir de combustível nuclear, termonuclear. A partir do vento, eólica. E assim por diante. De bola. Beleza? Vamos então pra segunda? Isso aí. Fechou. Vamos lá, É nóis, galera. letra E. Então, vamos lá. Número 2, então, aí. Lê Eu aí, leio, mas eu aí. leio, eu Lê leio. aí. A adulteração de combustíveis é uma prática recorrente em todo o Brasil que deve ser combatida. Uma boa aliada dos consumidores para evitar essa prática desonesta são os dispositivos que indicam a densidade do combustível instalado nas saídas das bombas. Ele consiste de duas esferas de diferentes densidades imersas no combustível a ser vendido. Considere que a densidade do álcool combustível seja de 750 gramas por litro e que a da gasolina seja de 900 gramas por litro. Um dispositivo tem as esferas 1 e 2 mantidas no interior de uma câmara de vidro, sempre repleta de combustível que contém volumes de 20% de álcool e 80% de gasolina. A pergunta aí que o Rinaldi faz é: qual deve ser a relação entre as densidades nas esferas e do combustível para que o dispositivo funcione corretamente e que o combustível vendido esteja dentro das especificações? Aí há alternativas aí, né? Mas antes das alternativas, gente, deixa eu te mostrar aqui um negócio. O que acontece? Para a gente poder trabalhar com questões que falam sobre densidade, aí o Mazei até vai fazer o cálculo da densidade para a gente depois, porque você viu que essa densidade média aí do combustível, ela tem volumes diferentes. É 20% do volume de álcool, não é isso? E 80% do volume de gasolina. Então, como o álcool e a gasolina têm densidades diferentes, a densidade final não vai ser nem a densidade do álcool, nem a densidade da gasolina. E também não é uma média, você somar as duas e dividir por 2, que é o que normalmente o pessoal faz. Tá? Mas antes da gente tratar essa questão, tentar calcular o valor da densidade média, a gente vai pensar no seguinte: como o dispositivo que é utilizado em bombas de combustível funciona para eu poder saber se aquela gasolina que está sendo vendida ela está ou não adulterada. Porque, galera, na boa, aquilo ali ninguém vê, né? Você olha para aquele troço, vai lá e bota a gasolina. Mas é maneiro você pedir para testar, Pois tá legal? é, Você tem porque, direito de fazer na verdade, aquilo ali é um procedimento que funciona bem. Se você souber como é que funciona aquilo, você consegue evitar alguns problemas. É basicamente o seguinte, olha, você tem um tubo de vidro que é onde passa o combustível, ou seja... Mais desenhos. Mais desenho, lá vai ele desenhar, adoro o desenho dele. Dentro desse tubo, você vai ter duas bolinhas. Pensa comigo, se você tem uma bolinha que tem uma densidade maior do que o líquido que está em volta, a tendência dessa bolinha é fazer o quê? Se a densidade é maior, ela vai descer. Concorda? Tipo uma bolinha de chumbo dentro d'água. Ela vai descer, porque chumbo, mais denso do que a água, ela afunda. Beleza? Agora, se você tem uma bolinha com uma densidade menor, por exemplo, uma bola de isopor dentro d'água, a tendência dela é subir. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, deixa eu botar aqui no vermelhinho. Qual dessas duas bolinhas, se elas tiverem o mesmo tamanho, tá? Uma de isopor e a outra de chumbo, como eu tinha falado. Qual dessas duas bolinhas apresenta maior empuxo? E esse é o grande lance que eu quero que você perceba. Empuxo é aquela força de flutuação que existe nos corpos que ficam mergulhados. Então aqui eu tenho o empuxo 1 e o empuxo 2 atuando sobre as duas bolinhas. As duas bolinhas têm o mesmo tamanho e estão dentro d'água. A minha pergunta é, se a bola de chumbo afunda e a de isopor sobe, a de isopor tem maior empuxo que a de chumbo? O que vocês acham? Acho bacana, bonitinha a bolinha. Olha só, você vai pensar assim, poxa, Bruno, o isopor está subindo, então o empuxo é maior, certo? Errado. Tem nada a ver. Aí tu vai falar assim, pô, mas Bruno, olha só, a que sobe não deveria ter maior força? Na verdade, o que acontece é que o peso da bolinha de isopor é muito pequeno. E aí, como o empuxo é maior do que o peso, ela vai subir. Já no caso da bolinha de chumbo, o peso da bolinha de chumbo, por ser maior do que o empuxo, vai fazer com que ela desça. Mas o valor do empuxo é o mesmo. E por que o valor do empuxo é o mesmo? Aí você tem que se ligar na grande parada aqui sobre essa questão. O empuxo, dVg, que é a fórmula, o empuxo é uma força que depende da densidade do líquido e não do corpo que está imerso nele. Entendeu? Ou seja, se eu tenho uma bolinha de chumbo e uma bolinha de isopor dentro da água, quando eu for fazer o cálculo do empuxo, eu vou usar a densidade da água, não do chumbo, não do isopor. Por isso que o empuxo é o mesmo. Lembra que eu falei que as bolinhas têm o mesmo volume?
Então, se elas têm o mesmo volume, esse aqui é o volume submerso, ou seja, a parte do corpo que está abaixo do nível da água, e o G, obviamente, é a gravidade. Então, com essa situação, eu acabo tendo o mesmo empuxo. O que acontece? A relação entre as densidades determina muito isso. Quando você tem uma densidade que é maior, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, o corpo vai afundar. Quando a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido, ele obviamente vai flutuar. Agora, se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, ele fica parado em qualquer posição que você coloque ele dentro do líquido. Então, se, por exemplo, eu colocar uma bolinha aqui e uma outra aqui em cima, os dois totalmente submersos, e o nível do líquido está aqui, qual das duas tem maior densidade? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo? Nenhuma. As duas têm a mesma densidade. Porque se ela está parada dentro do líquido, é porque as densidades são iguais à do líquido. E é exatamente isso que eu preciso que você perceba para poder entender o funcionamento do mecanismo. O que acontece? Isso daqui está cheio de líquido. Se eu colocar um líquido, digamos, de 850 gramas por litro aqui, uma bolinha vai subir se ele tiver uma densidade menor, digamos, 800 gramas por litro. E a outra bolinha vai descer se ela tiver uma densidade maior, digamos, 900 gramas por litro. Aqui eu deixei uma margem muito grande, né, de 100 gramas por litro de diferença. Mas se eu quiser um aparelho bem preciso, que eu quero 850 gramas por litro no líquido, o que eu faço? Eu boto aqui, digamos, 849 gramas por litro e aqui 851 gramas por litro. E aí o que acontece? Se uma bolinha está lá em cima e a outra está aqui embaixo, é porque o líquido tem uma densidade que está no meio, intermediária das duas. E aí eu garanto que aquele líquido ali tem a densidade correta. E ter a densidade correta não significa necessariamente que o combustível não está adulterado. Mas aí é uma adulteração muito mais complicada. Ele precisa utilizar um elemento que tem a mesma densidade do líquido. Difícil e aí, de achar isso na natureza até, né? Entendeu? Quer dizer, ele pode fazer isso com ligas, tá? Ligas eutéticas, ligas azeotrópicas. Mas é mais complicado. Pode, mas é mais complicado. Então, mais sofisticado até o processo. O que o pessoal faz é colocar esse dispositivo com as duas bolinhas que tem que ficar assim, uma lá em cima e outra lá embaixo. E aí garantir que essa daqui tem uma densidade tal, essa tem uma outra densidade, de tal forma que o líquido que está permeando aquilo ali esteja com uma densidade no meio das duas. O que não pode acontecer? Não pode acontecer das bolinhas ficarem as duas aqui embaixo. Porque nesse caso não prova nada, não está provando nada. O líquido tem densidade que é menor do que das duas bolinhas. Isso não está provando nada. E também não pode acontecer ficar em cima, exatamente. Né, aqui em cima também não vai adiantar nada. O líquido tem densidade maior do que as duas. E também nunca vai acontecer, por exemplo, de uma bolinha dessa ficar aqui em cima e a outra ficar parada aqui no meio. Por que não vai acontecer isso? Porque se ela está parada, ela tem a mesma densidade do líquido. E se essa daqui tem a mesma densidade do líquido, essa daqui, ela pode até ter uma densidade menor, ela pode até subir, realmente. O que não pode é as duas ficarem aqui no meio. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Apagar. Isso daqui não pode, ó. Assim. Porque se elas têm densidade diferente, as duas não podem nunca ficar com a mesma densidade que o líquido. Beleza? Então a situação que nós temos é, como é que funciona certamente o dispositivo? A bolinha menos densa vai subir, a mais densa vai descer, e o líquido tem que ficar com uma densidade intermediária. Bacana. Beleza? Essa é a questão do empuxo. Agora tem o cálculo da densidade. Aí entra a interdisciplinaridade da química com a física, né? Você tem uma mistura de soluções, em que você tem a densidade do álcool, a densidade da gasolina, faz uma mistura, que aliás é o que se tem hoje, né, pessoal? Só para você ter uma noção, hoje, a partir do dia 16 de março desse ano, antes, Pedro, era permitido que cada litro de gasolina tivesse até 22% de álcool, tá? Isso agora passou para 27%, ou seja, você está comprando um teor de álcool elevado, mas com o preço da gasolina, na mistura. E o preço da gasolina não para de subir. Exatamente, né? Mas aí é uma outra história. E aí entra a interdisciplinaridade, a gente tem que calcular então a densidade. Eu não sei se você lembra, mas eu tinha aí, dá uma olhadinha na tela, eu tinha a densidade do álcool, vamos lembrar, só para você que estava no enunciado, 750
gramas por litro, né? Você tem a densidade da gasolina. Lembrando, gente, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né, de 7 a 8 carbonos. O principal e que gera maior octanagem é o isoctano. E a densidade dela é de 900 gramas por litro. Pois muito bem, e os percentuais desses caras na mistura? Percentual do álcool era de 20%. Percentual da gasolina era de 80%. Questão simples, né? Uma questão que, na verdade, ela é mais para matemática, é uma questão de média ponderada. A densidade dessa mistura, gente, vai ser a densidade do álcool multiplicando o percentual dele na tua mistura, mais a densidade da gasolina multiplicando o percentual dela. Aqui, deixa eu botar percentual para ficar fofinho, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Vou botar aqui, percentual também do álcool, né? E aqui a densidade da gasolina vezes o percentual dessa gasolina. Bacana? Isso aqui tudo sobre a soma dos percentuais, que vai ser 20 mais 80. Aqui embaixo costuma ser, em geral, 100, né? A densidade da mistura, então, vai ser o quê? Vamos fazer essa conta. Vamos botar aqui os valores. Densidade do álcool, 750 vezes 20. Mais a densidade da gasolina, olha aqui, 900 vezes 80 sobre 100. Tranquilo? Então, a densidade da tua mistura vai ser 750 vezes 2, dá 1.500. Com mais um zero, dá 15.000. Beleza? Eu sempre faço continha assim que ganha tempo, né, gente? Ó, mais... Aqui, 8 vezes 9, Rinaldi, 72, né? 72. Então, 8 e 9 dá 72. E mais 3 zeros, né? 1, 2, 3. Então, ó, 72 com 3 zeros, 72.000. Isso aqui sobre 100. Então, você vai ter 72 com 15, 87. E repetindo os 3 zeros, dividido por 100. Cara, matematiquinha, tcum, tcum. Tcum, tcum. Isso aqui vai dar, gostou, né, Alex? 870 gramas por litro. Essa é a densidade da tua mistura, não é? E é disso que o Rinaldi precisava para discutir essas outras paradas contigo aí. É contigo mesmo, Bruno Rinaldi. Agora, rapidinho, só fazer um comentário rápido, pessoal. Já que o pessoal estava falando de combustível, fazendo uma analogia bem grossa, assim, para você não esquecer que está olhando aqui para a gente, assistindo nossa aula, que essa parte de combustível também tem alguma coisa a ver com a biologia na parte de aquecimento global. Oh, totalmente. Quando a gente fala de queimar petróleo, combustível fóssil, tem que lembrar, no seu estudo de aquecimento global, de montar uma linha de raciocínio com causadores do aquecimento, consequências dessa emissão de gás de estufa para a atmosfera e as possíveis soluções que eu tenho de minimizar. E eu costumo dizer sempre que os alunos eles gostam de ficar decorando as consequências, mas basta você lembrar uma que você consegue raciocinar as outras. Pensa comigo, se eu aumento a emissão de gás de estufa, CO2, por exemplo, eu vou reter mais calor, vou reter mais radiação infravermelho, que é a que vai reter esse calor e aumentar a temperatura. E aí, quando aumenta a temperatura da Terra, você começa a elencar as outras consequências. Eu acabo tendo derretimento de gelo que está sobre a Terra. Quando esse gelo que está sobre a Terra derrete e vai em direção à água, aumenta o nível do mar. Mas, além disso, lembra que as moléculas de água, quando elas ganham calor, elas ganham energia. Elas ficam mais agitadas, não é isso? Isso. Ficam festa rave, alucinadas. E aí eu acabo tendo uma expansão térmica das moléculas de água. Isso também serve para aumentar o nível dos mares. Quando aumenta o nível do mar, o que acontece com áreas litorâneas? São alagadas. Se alaga áreas litorâneas, o que acontece com as espécies que ali viviam? Morrem. Então, olha... Então, olha como é que uma consequência vai levando a outra. Não precisa ficar decorando. E aí, se aumenta nível, ou melhor, temperatura da Terra, aumenta também a temperatura da água. E ali tem seres aquáticos que, são suscetíveis a variações de temperatura. Qualquer variação pequena já... Então, variou 2 graus, 3, já morre. E aí, quando morre, redução da biodiversidade. E eu só faço um comentário rápido, que dentro desses organismos, um que morre bastante, caiu na prova do ano passado do Enem, é o recife de coral, é um quinidário. E eu não sei se você sabe, mas 70% das espécies de peixe que vivem na água, vivem numa região recifal. Então, quando eu destruo um recife de coral, cara, eu acabo com 70% das espécies. E aí, quem já viu Procurando Nemo sabe que um recife de coral, é uma grande mansão. Você tem ali escolas, tu já viu Procurando Nemo?
colônias de férias. Transporte. Transporte, tem tudo no Pessoal Recife de fazendo Coral. QG do Enem lá no Rádio Coral também. E aí é engraçado... Marquinho cobrando material, faz Marquinho o cobrando material. E aí é engraçado que às vezes você, com um pensamento um pouco egoísta, pensa, mas quem está morrendo é o Recife de Coral. Mas pensa agora em você, que mora numa região próxima ao Recife de Coral. Se 70% das espécies de peixe vivem no Recife e eu destruo, você que é um pescador é prejudicado. Quem é que está no final da cadeia alimentar, né? Exatamente. Você que quer ter uma viagem turística, mergulhar no Recife, tirar uma foto e colocar no Face, não vai poder. Não fez. Não o Instagram. Então você também é prejudicado. Então lembra disso. Causadores, consequências, soluções. Beleza? Então, galera, para a gente poder finalizar a questão, só com o que o Mazei calculou já dava para responder a letra E, porque é a única que tem 870 gramas por litro. E uma bolinha deve estar no topo e a outra no fundo, sendo suas necessidades, respectivamente, maior e menor. Não, é o contrário, né? A do topo tem que ser menor e a do fundo tem que ser maior que o líquido que está sendo vendido. Resposta, letra E, tá, gente? Só tem que alterar isso aqui. Beleza? Tranquilão? Inclusive, Sultano, isso que você falou aqui, eu vou comentar também nessa questão aí que você vai fazer. Só mais um comentário, Olha pra cá Sultano. rapidinho, gente. Sobre dióxido de carbono, emissão de poluentes. Negócio que a gente tem que falar aí. Só mais um comentário, e também é interessante que você falou que uma coisa vem puxando a outra, e também como é que uma matéria puxa a outra, né? Quando o Sultano falou que o aquecimento global, o derretimento da geleira, o que acontece ali? Átomos de hidrogênio fortemente ligados ao oxigênio de moléculas de água entre si. Isso se chama o quê? Ligação de hidrogênio, que a gente chamava de ponte. As pontes rompidas são rompidas por quê? Porque a temperatura eleva e aí você quebra aquela ligação e a água passa. Porque o estado físico, o estado sólido é um estado assim, nós somos sólidos. Beleza? Gostou, Sultano? Que isso. Nós somos sólidos. Agora, do momento que vão aquecendo, eu falo, pô, Sultano, tá calor, me larga aí, me larga aí. E as moléculas, então, vão se afastando do estado líquido. E entendeu? quando dá muita energia... Aí todo mundo afastado gasoso, festa geral, festa tá ligado? Então, é isso. Agora, né? lembra também que o gelo que está aumentando, o derretimento que está aumentando o nível do mar é o gelo que está sobre a terra, e não o gelo do iceberg. O gelo do iceberg, o que acontece? É igual um copo d'água com gelo dentro. Você vai derreter esse gelo e não vai aumentar o nível da água que está ali. O copo não transborda. Acaba sendo mais uma situação do empuxo. Beleza? Então, vamos lá. Bacana, então. Questão 3. Ó, nosso 3. tempo tá, a gente precisa dar uma puxadinha. Vamos Sultano. lá, temos aí pouco tempo. Muita coisa para falar. Vamos tentar fazer outra aula ainda, se Deus quiser. Na linguagem ano que vem. Na linguagem vulgar, a respiração é o ato de inalar e exalar ar através da boca, das cavidades nasais ou pela pele para se processarem as trocas gasosas a nível de pulmões. E aí lembra que essas trocas gasosas aqui, você pode chamar também de hematose, tudo bem? Então você chama de hematose ou trocas gasosas, que acontece a nível pulmonar, né? A nível alveolar. Este processo chama-se ventilação pulmonar. Do ponto de vista da fisiologia, a respiração é um processo pelo qual o organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono, que é o CO2, gás carbônico, com o seu meio ambiente. As reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio ácido-base, e aí entra a parte da química, em humanos durante o processo fisiológico como um todo. Com base nas reações, conclui-se que um homem introduzido em uma atmosfera rica em CO2, após a absorção desse gás, apresentará como resposta fisiológica imediata uma... Então olha para cá rapidinho, pessoal. É interessante que você saiba diferenciar a respiração celular da respiração pulmonar. Respiração celular acontece na mitocôndria. E a respiração pulmonar a nível pulmonar, né? Que o cara chamou aí de ventilação. Tudo bem? E aí lembra que eu tenho CO2 e oxigênio sendo transportados no sangue. E aí lembra que existe uma celulinha chamada hemácia, chamada também de glóbulo vermelho ou eritrócito, que apresenta uma proteína no seu interior chamada de hemoglobina, que se liga a esses gases e consegue transportar esses gases. E só um minutinho, que tem o prefixo hemo, que vem de hematita, que é o quê? Ferro, né? Hema de ferro. O átomo central é o átomo de ferro complexado naquela molécula. Então, gente, é interessante que você perceba o seguinte, a maior parte do oxigênio é transportado junto à hemoglobina, formando o que a gente chama de oxihemoglobina. Eu diria que para você é 97%, beleza? O problema é do CO2, porque o CO2, a maior parte dele não é transportado na forma associada à hemoglobina. A maior parte do CO2 é transportada dissolvido no plasma em forma de bicarbonato.
Daí a reação química aí, que o Mazé até vai comentar um pouco sobre essa reação. Então a ideia... E só pegando um gancho soltando, e é dissolvida, por que não é o CO2? Porque o CO2 é uma molécula simétrica com duas nuvens eletrônicas, a gente já falou isso aqui ao longo do ano, e é uma molécula polar que não consegue ser carreada solúvel no plasma que tem muito líquido, muita água, Sim, né? sim. Então o bicarbonato, como vem a parte de íon, aquela lei do semelhante que a gente vê em casa, semelhante dissolve semelhante, ele consegue carregar melhor o bicarbonato e não o CO2. Tá? Show de bola. E aí, pessoal, eu gostaria só de fazer um comentário rápido, que a gente fala basicamente em 3 gases, né? O CO2, o oxigênio, são os gases da respiração, e tem um outro, que é o chamado monóxido de carbono, que é o tal do CO. Lembra que o monóxido de carbono ele tem grande afinidade pela hemoglobina. Tem mais do que o CO2 e mais do que o oxigênio. Então você começa a ver o problema do monóxido de carbono. Quando a hemoglobina ela olha o monóxido de carbono, ela encontra o seu par perfeito. E aí pensa comigo, se eu, hemoglobina, me ligo ao meu par perfeito, eu estou me ligando ao monóxido de carbono, tu acha que eu vou querer pegar molequinhas meia boca como CO2? Como oxigênio? Então, eu não me ligo ao oxigênio, não transporto o oxigênio, não chega oxigênio às células, a célula não produz ATP e morre. Então você começa a entender por que é proibido fumar em ambiente fechado. Porque na fumaça do cigarro tem CO2. Agora, não quer dizer que se eu tirar aqui um cigarro e dar uma baforada na tua cara, tu vai morrer. Ah, CO2... Mas é óbvio que se eu chegar aqui e tiver 100 pessoas no ambiente fechado, todo mundo fumando... Só um comentário, há pouco tempo, sei lá, há pouco tempo, deve ter uns 10 anos mais ou menos, um casal resolveu namorar na garagem do carro, deixou o carro ligado, lembra disso? Namorou e depois resolveu dormir. Por causa do ar-condicionado, E dormiu para sempre, porque o CO2, advindo do motor, provocou exatamente essa situação. E aí, rapidinho, já que tu tá falando de motor, deixa eu até fazer um comentário aqui relativo à física nessa questão. O que acontece? Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a emissão exatamente de dióxido de carbono, que é feita exatamente pelos carros. As máquinas térmicas, elas funcionam transformando calor em trabalho mecânico, ou seja, eu pego uma reação química, que é a reação do combustível dentro do motor, transformo aquele calor gerado por um movimento no pistão do motor. O pistão é uma espécie de êmbolo que fica subindo e descendo e que é ligado à roda do carro, ou seja, o carro ele entra em movimento devido a essa queima de combustível que tem lá dentro. E é essa queima que vai gerar esse dióxido de carbono. Que é o gás estufa. Que é o gás estufa. Um detalhe, motores e outras máquinas são máquinas térmicas que são de baixíssimo rendimento. Essas máquinas foram inventadas lá na época da Revolução Industrial, gente. Então, desde 1800 e pouco, os motores de carro usam um ciclo, que é o ciclo de Otto, que é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo tipo de motor que existe, sei lá, 2 séculos e que está emitindo dióxido de carbono direto. Eu particularmente tenho essa dúvida. E os outros motores, movido a hidrogênio, movido a outro tipo de propulsor? Esses motores eles têm uma eficiência muito maior. O grande lance da máquina térmica é que ela tem uma limitação que é teórica, não é uma limitação devido à tecnologia que nós temos. É uma limitação física de verdade. Nenhuma máquina térmica consegue 100% de rendimento. Então é impossível eu criar um motor que vá ter um rendimento tão bom que não expulse, por exemplo, gases de efeito estufa. A não ser que não seja uma máquina térmica. Por exemplo, o motor elétrico, que é o que o pessoal está tentando fazer agora para os carros serem quase todos equipados com motores elétricos. Então, segundo a lei da termodinâmica, não é possível usar uma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%, ou seja, que não libere dióxido de carbono. Então vamos lá, pessoal, olha só. O que eu quero que você entenda é que esse mecanismo de transporte de CO2 no sangue, ele acaba alterando o pH do seu sangue. E o pH a gente chama de potencial de hidrogênio, né? Médios níveis de acidez. E aí, o que acontece? O pH do teu sangue, ele é em torno de 7,4. E eu digo para você que o pH do teu sangue não pode variar um pentelésimo. Se ele sai de 7,4 vai para 7,2,1, o pH ainda não chegou nem a neutro. Mas eu já chamo de acidose. Eu já chamo de acidose. Então, Pedro, mas a química... Meu irmão, nesse ponto a gente tem que discordar um pouco. Porque chegou a 7, 6,9, cara, tu já está em coma. Quase morrendo. Então, o pH do seu sangue não pode variar. Então, a gente vai entender a química aqui, como acontece esse mecanismo de equilíbrio, para depois comentar o que o organismo faz para conseguir salvar essa variação de pH que naturalmente pode acontecer. Bacana. Beleza? Pois é. Aqui tem uma coisa interessante para você olhar, que é o ácido carbônico, né? O ácido carbônico, cuja estrutura eletrônica, a estrutura plana dele seria isso, né, gente? Olha o slide aí, pessoal, é o H2CO3, olha só.
esse ácido ele é de uma estabilidade muito grande. Então ele se decompõe numa coisa aqui que é um equilíbrio químico. Faltou a setinha dupla aqui, você dá uma consertadinha aí, tá, gente? Ó. Então, esse ácido ele fica nesse equilíbrio. Para a direita, a formação do ácido, para a esquerda, a decomposição. Só que esse ácido ele pode fazer os dois caminhos. Ele também pode entrar no equilíbrio químico com formação de íons, né, com a famosa ionização, em que é formado o H+, e o HCO3-, tá ligado? Então, o que acontece aqui? A parada pode equilibrar para lá, dá uma olhada aqui no vídeo. É como se fosse assim, soltando, ó. A reação, então, dá uma olhadinha para mim. Ela pode deslocar para o lado do Rinaldi. Peraí, Sultano exagerou na parada. A gente nem tinha combinado isso. Ou ela pode deslocar para o lado, entendeu? Esses caras são muito idiotas, cara. Dou logo a cabeça. Então, o que acontece? A reação pode tender para a tua esquerda ou ela pode tender para a tua direita. O que vai depender, gente? E que vai ser determinante para isso? Essa entidade, usar a palavra entidade é uma palavra engraçada, né? Mas o que acontece, gente? O H+ que está ali, olha só, deixa eu tentar pegar um slide vazio, só para te mostrar uma parada. Eu tenho, então, o ácido carbônico, veja bem, H2CO3, se ionizando em H+, mais HCO3-. Agora, esse ácido é um ácido fraco ou forte? Ácido fraco e instável. E é gozado, que até é bacana o cara, porque há aqueles decorebazinhas de fórmula que a gente fala assim, o que é um ácido forte, etc, etc. Não, gente, para tudo. Volta pra cá. Entra aqui agora. Para tudo, volta pra cá, Vinícius. Não, entra aqui, entra aqui. Olha aqui. Não tá nem quegeniana ainda, chegou, mas essa flor tem que enfeitar isso aqui. Com vocês, professora Lúcia Débora. Aê! Minha linda, olha. Ó, daqui a pouquinho, Lucinha aqui com a gente. Vamos. Tá parecendo até o video show essa parada, neguinho. Ontem o Cauã entrou lá pra ver a mulher. Hoje a Lúcia Débora entrou pra me ver, ó. Entendeu? Me traz flores, eu vou deixar aqui aquela parada toda. Galera tá toda te esperando lá. Já tem nego falando no chat ali que quer te ver, etc, etc. Sentiu, né? O novo visu. The new visu of the Queen. Beleza, galera. Então, olha só. Volta pra minha tela aqui. Então, o que acontece aqui, pessoal? Isso aqui, essa ionização, ela é um fator determinante. Vê se você entende. A gente está diante de um assunto chamado deslocamento do equilíbrio químico, que tem um nome, eu não sei se você lembra. É um nome francês e fofinho. É o princípio de quem? De Henri Le Chatelier. O que esse cara diz, gente? Dá uma olhada para mim. Olha só, na essência da palavra, o equilíbrio diz que o sistema ele tende a ficar em equilíbrio. Quando um fator externo atua sobre um sistema que está em equilíbrio, esse sistema tende a se deslocar para minimizar os efeitos causados por esse fator. Quer ver uma coisa simples? Eu tenho aqui uma balança, né? Tá aqui, estão aqui os dois. Precisa gente? Não, só o Rinaldi vai dar um tapa na minha mão. Uhum. Eu tenho aqui uma balança, sai um pouquinho do ângulo aqui. Aí, o Rinaldi vai dar um tapa nessa balança. Ó, repara, o meu braço vai... Ih, apareceu minha barriguinha aqui. Eu tô malhando para tentar ficar com a barriga bonitinha. Repara, meu braço saiu do vídeo. A balança fez isso. Esse ângulo aqui é grandão, tá percebendo? Só que ela vai fazendo isso com ângulos grandes. Depois ela tende a fazer o quê? Diminuir esse ângulo para voltar novamente ao equilíbrio. Grava que o corpo não quer nada em excesso, nada em falta. Caraca, esse moleque tem as leis da natureza. Equilíbrio. Cara, esse moleque, pô... Então é isso, né, galera? Aí o princípio de Le Chatelier diz isso. Em síntese, sem essa palavra, essa lei bonita, é só o seguinte, ó. Na síntese, olha no meu olho. O sistema quer ficar em equilíbrio. Qualquer coisa que neguinho faça com ele, ele quer voltar ao equilíbrio. Então o que acontece... E aí, só faço uma ponderação porque quando a gente fala em glicólise, que é a primeira etapa do processo de produção de energia, de ATP, lembra que a glicólise é a quebra de glicose em piruvato. Além de piruvato, eu produzo também o ATP e produzo o NADH, que é chamado também de NAD reduzido, porque ganhou elétrons. Se acumularem os produtos dessa reação, o que vai acontecer com a reação? Para. Exatamente. Então lembra, é aquela mesma ideia, eu não quero nada em excesso, nada em falta. Eu quero o que é meu, é isso que a reação quer. E aí, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Se você, então, diminui a concentração de H+, né? Se a concentração de H+, diminui, o que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, o sistema estava em equilíbrio, né? Aí alguma coisa fez a concentração de H+ diminuir. O que está acontecendo agora? Olha para mim. O sistema está com H+ em pouca quantidade, certo? Se está em H+ em pouca quantidade, o sistema saiu do equilíbrio. E o que ele quer?
voltar ao Ao equilíbrio. equilíbrio. E o que ele faz para voltar ao equilíbrio? Ele vai dar um jeitinho nisso. E é aí que é bacana você entender o seguinte, gente. Olha para cá. Numa reação, você tem, por exemplo, para a seta para a direita. Para onde está o reagente, pessoal? Reagente sempre antes da seta, né? E produto depois da seta. Então, se você tem a reação direta no sentido 1, o reagente está na esquerda e o produto na direita. Agora, o bacana é você saber o seguinte, que o reagente numa reação, ele é sempre consumido. Uma reação é um sistema que consome reagente e que forma produto. Cara, é só você pensar na expressão, né? Produto. O produto é o quê? Produzido. Tá ligado? Então é meio que óbvio a parada, né, Sultano? Olha o português aí, Olha o português aí. Olha a Lúcia Débora. Lúcia Débora já tá aqui, ó. Doida pra entrar na parada. Participio irregular. Substantivado, entendeu? Olha aí, Adjetivo do sujeito. Cara, vocês conseguem ouvir? O pessoal que está aí em casa, você consegue ouvir? Pessoal do R7, pessoal do Positivo, consegue ouvir Lúcia Débora já querendo assim, aquecendo as turbinas? Esquenta, né? Aí, tá vendo? Curtiu, né? Agora, olha só, gente, se a reação é inversa, aí, onde que está o reagente? Reagente antes da seta, produto depois da seta. E quem é consumido? Vamos voltar? O consumido é sempre o reagente. E quem é formado? O produto é formado. Tu tá me falando então, Mazê, que essa reação ela é reversível? Reversível, cara, exatamente onde Show acontece de o bola. equilíbrio químico. O que já não acontece nos motores a combustão, aqueles né? motores de... Vai falar de física não tem nada reversível aqui na... Não, isso é importante também, gente. Olha só, já que a gente está falando disso, deixa eu fazer um comentário com você. Você já viu, sobre a segunda lei da termodinâmica, imagina a seguinte situação, você tem uma xícara de chá que cai e quebra. Isso é o... Tudo bem, cara? Isso é o normal, né? Diferente do Mazei, que não é normal. O normal é o quê? Uma xícara de chá caiu, quebrou, pô, isso é o que você vê normalmente na vida. Já viu o contrário? Uma xícara de chá quebrada, se juntar espontaneamente e voltar para onde estava? Isso seria um processo irreversível do ponto de vista da física. Por quê? Entropia. Quanto maior a desorganização do sistema, ou melhor, a tendência do universo é sempre aumentar a desorganização do sistema, ou seja, aumentar a entropia. Nesse caso, processos reversíveis em física são aqueles, tipo uma mola, né? Alguma coisa que pode voltar para o equilíbrio. Show, bacana. Mas aí, olha só, então o bacana é isso, gente. Só para você ter uma noção, nessa reação que a gente tem na tela, repara, na seta 1, eu quero que você então discuta o seguinte. Repara que na seta 1, o reagente é o H2CO3. Todo mundo concorda? Porque ele está antes... Gente, estou falando da seta 1. Esquece por enquanto, vou até apagar para ficar legal. Esquece por enquanto a seta 2. Olha só, na seta 1, repara, o que eu tenho aqui? O H2CO3 está antes da seta, então ele é reagente, quer dizer que ele é consumido. E quem é produzido? Quem é produzido é o H+, e o íon bicarbonato ou carbonato ácido, né, pessoal? Agora, vamos imaginar a seta 2. Eu vou escrever a seta 2, eu vou apagar a seta 1. Fala, Sultano, querido. Pessoal, tá vendo esse H+ aqui que o Mazei colocou? Tá dando uma olhada nele? Olha pra cá rapidinho. É exatamente assim que uma região do teu sistema nervoso central, chamado de bulbo, consegue reconhecer a variação de pH no seu sangue e vai alterar a sua frequência respiratória. Então, é esse cara que é reconhecido para que eu consiga alterar a sua fisiologia para conseguir fazer você voltar ao equilíbrio. Então, esse H+, é como que o bulbo reconhece a alteração de pH no sangue e ele vai ou aumentar a frequência em resposta ou diminuir a frequência respiratória, para que eu tenha sempre a tendência de voltar ao equilíbrio. Maneiro. Isso mostra para você o quanto o H+, a concentração dos íons de hidrogênio, ela é importante para todo o conteúdo, tanto da química, quanto da biologia, quanto da física. Então, é um assunto que você não pode deixar de estar por dentro. Eu posso chamar de próton, é certo? Pode falar chamar de próton. também? Sabe por que próton, Sultano? Olha que barato isso, gente. Por que próton? Tem muita gente que tem essa dúvida em casa. Eu o falo, hidrogênio... mas não sei explicar. Olha só que maneiro, Sultano. O hidrogênio é o elemento químico que tem número atômico 1. Isso quer dizer o seguinte, que o hidrogênio tem um próton, tá? Vou botar assim, um P+, para ficar fofinho, beleza? Que é carga positiva, isso, né? E um elétron. E por isso esse átomo de hidrogênio é neutro. Ele não tem carga. O que acontece? Quando o hidrogênio pega esse elétron, e normalmente isso acontece em algum meio, tipo algum outro elemento químico rouba esse elétron, o hidrogênio então para de ter o elétron, que é esse cara aqui, olha só, não é? E ele passa a ser o quê? Um cátion, que só tem o quê? Um próton. E daí esse nome próton para o H+, entendeu? E não é fofinho vocês dizer o nome próton, muita gente usa para o H3O+, que é o íon hidroxônio, né? Muita gente usa, mas o bacana mesmo é só para o meu amigo H+, que ele realmente tem um próton ali sozinho. E só um outro comentário, olha para cá rapidinho. É a partir desse próton
que rola a terceira etapa do processo de produção de ATP na respiração celular, que a gente chama de cadeia respiratória. O gradiente de próton que é formado desse H+ aí é fundamental para que a última etapa do processo de produção de ATP aconteça e eu tenha o maior saldo de ATP na respiração celular. Sem essa cadeia de prótons, essa concentração de prótons aumentada que vai acontecer na mitocôndria, não tem produção de ATP ali. Tanto é que o nome da enzima por onde o próton passa na cadeia respiratória é chamada de ATP sintase ou próton ATPase. Então, quando o próton passa por essa proteína, eu acabo tendo a conversão da energia gerada pela saída do H+ em energia química, que é o ATP pra gente na célula. Agora, só um detalhe, gente. Eles estão falando de movimento de prótons. Você não pode esquecer que na física, quando a gente vai trabalhar com cargas elétricas, o que sai realmente de um átomo são os elétrons. Olha só, numa estrutura atômica, você tem os prótons e os nêutrons que ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam em torno na eletrosfera. Olha esse desenho, cara. Ó, Gostou, The né? Great Design of the World. Cara, esse cara é, pô. Esse O desenho do cara. Que linguagem foi essa que ele Pô, falou esse cara agora? Foi falei um árabe. javanês? Então, o que acontece, Olha isso, gente? cara. Os prótons, eles para poderem sair daqui, você precisa de uma reação nuclear. E uma reação nuclear, pô, não é tão simples de ser feita. O que a gente costuma fazer na eletricidade é o quê? Tirar ou dar elétrons. Quando você tira elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons, e aí E até, ele Reinaldo, fica com íon positivo. Só pensar, né? Você tem um átomo que é uma espécie que tem um núcleo onde estão os prótons, tá ligado? E em torno dele giram os elétrons. O que você acha mais fácil tirar? Os elétrons que estão pela periferia, né? Mais fácil de ser tirado E aí, soltar. se você tem, volta aí o teu átomo de novo. Meu átomo tá aqui. Positivo aqui, 10 positivos aqui, 10 negativos aqui, aí o corpo está neutro. E aí, se você tira negativos, tirei 2 negativos, por exemplo. Então, 10 positivos e 8 negativos. Ele fica mais positivo do que negativo. E aí é o cátion que a gente falou do H+, Exatamente. com o próton do sultano. Yes, né? Mas só para voltar, então, gente, vamos entender, então, aqui no deslocamento deste ateliê, lembrando, reagente é sempre consumido. Então, vamos pensar um pouco. Se o cara vai e consome H+, ou seja, diminui a concentração de H+. Vamos pensar um pouco? O H+, só que eu estava falando aqui antes, a gente até perdeu um pouquinho do foco, olha só. Aqui, na reação 2, o H+ é reagente, então ele está sendo consumido. O HCO3 também é reagente, tá ligado, gente? A seta está para cá, então quem está antes dela é reagente, e reagente é sempre consumido. E produz H2CO3. Imaginemos agora o seguinte, nós estamos com o sistema com as duas reações. Diminuiu a concentração de H+. O sistema, então, olha para mim, diminuiu o H+. O sistema, então, está fora do equilíbrio. Mas o que o Chatelier diz? Aquilo que a tua lei da natureza diz. Como é que é? Nada em excesso, nada em falta, sempre o equilíbrio. O sistema quer ficar... Lei de Pedro Sultano. Lei de... Sultano fica só me insultando aqui, tá ligado? Com essas leis dele. Então, o sistema vai querer ficar em equilíbrio. E aí ele vai fazer o quê? Se diminuir o H+, ele vai ter que produzir H+. Me fala só um segredo, olha para minha tela de novo. O que é? Qual o sentido que produz H+? Sentido da direita ou da esquerda? Ah, mas é na direita, porque o H+ está depois da seta. Então, se você diminuir H+, o sistema vai se deslocar para a direita, para quê? Para repor a concentração do H+, né? Repor o H+ que está faltando no teu sistema. Já, se você aumenta a concentração de H+, o que está acontecendo aí? Aumentou H+, o sistema agora novamente saiu do equilíbrio. Saiu por quê? Porque tem H+ em excesso. E o que a reação tem que fazer? Consumir. Me responde aí, você que está em casa. Qual é a seta que indica o sentido que consome H+? A seta para a direita, reparem que o H+ está depois da seta e é produto, ou a seta para a esquerda? Repara, a seta em que o H+ está na esquerda e seria o reagente da seta 2. A seta que consome o H+, ó, se você aumentar H+, o sistema vai ter que consumir o H+. E ele consome H+, deslocando para a esquerda ou para a direita? Deslocando para a esquerda, segundo o princípio de Le Chatelier. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, vamos lá, olha só. Completando aqui, a gente teria aqui ainda o CO2 Quer outra, não? mais água. Tudo bem? Não, tá bom, pode ser lá. Aqui, ó. CO2 mais água. Esse CO2 mais água dando ácido carbônico, que depois se ioniza em H+, mais bicarbonato. Então pensa comigo aqui agora, pessoal. Olha pra cá. Se eu começar a aumentar a frequência respiratória, assim, ó. É que nem cachorro quando, por exemplo, corre muito, quando o cachorro fica... Tem a ver aquilo? Não, já viu quando o cachorro corre que ele para?
Tem a ver aquilo? Na Também, se tu verdade, correr, tu olha também só. faz dois. Cara, eu olha sou só. atleta, meu amigo, porra. Isso, gente, acontece porque o cachorro é um mamífero, um animal que mantém a temperatura corpórea constante. Só que o cachorro, ele não tem glândula sudorípara. Então lembra que quando você está fazendo atividade física, a tendência da sua temperatura é aumentar. Só que ela aumenta? Não. Para isso eu libero água para a superfície corpórea, essa água rouba o calor e quando ela evapora, ela leva o calor, mantendo a sua temperatura constante. Como o cachorro não faz isso? não tem glândula sudorípara, Não tem cachorro qual é a suave. forma que ele tem de liberar esse calor que ele está ganhando Bafo. a partir da atividade? Baforando. Baforando. E aí, Maneiro. como Pô, algumas que maneiro, pessoas Sultano. acham, o cachorro está cansado. O cachorro não está cansado. Eu Isso falei a gente chama de ofego térmico. Ele começa a aumentar a frequência para liberar água em forma de vapor pela boca. Para manter a temperatura dele o quê? Maneiro. Cara, eu já Constante. parei até um cara na rua e falei, pô, cara, então o cachorro tá cansado, não. Mas muita gente acha isso, gente. Isso é ofego Aí o térmico cara na rua, porque o cachorro não tem glândula sudorípara. Diferente de você. Tranquilo? Eu meti com o cara falando mó besteira, ainda bem que o cara não era o sultano. Se o cara era o sultano, ele ia me Ele te insultar de Ele novo. fica insultando. Ainda bem, então. Então eu vou aumentar a frequência respiratória. Aumentando a frequência, eu faço uma hiperventilação ou hipo. Hiper. Lembra que hiper significa maior. Então eu começo... E quando eu faço uma hiperventilação, eu te pergunto, eu estou liberando muito ou pouco CO2? Liberando muito CO2. Muito CO2. Então olha para a reação. Se eu libero muito CO2, Mazei, me diz, eu vou deslocar a reação para a esquerda Isso. ou para a direita? Aí vamos voltar no princípio do Chatelier. Olha só, gente. Aí o sultano incluiu o CO2, que era a grande surpresa da nossa questão. Diminuiu o CO2, né? Fala pra mim. A reação aqui, o CO2 está na tua esquerda. Então, seta 1, seta 2. O CO2, ele na seta 1 é reagente, certo? Então, se ele... Veja bem, ele é o reagente. Seta 1, ele está na esquerda. Reagente é consumido ou formado? Consumido. O que o sultano está propondo? Está propondo diminuir a concentração de CO2. Fazendo uma hiperventilação. Isso, fazendo uma hiperventilação. Se diminuir o CO2, o sistema vai querer fazer o que, segundo Le Chatelier? Repor esse CO2. Como é que o sistema repõe? Usando a seta 1 ou a seta 2. Vamos lembrar que isso aqui fica tão difícil de entender em casa, gente. Parece que é confuso, mas é assim. A seta 2 é a seta em que representa o sentido que o CO2 está depois da seta, então ele é o quê? Formado, tá vendo? Ó, se ele está depois da seta, ele é formado. Então, voltando, quando diminui o CO2, o sistema acusa aquela falta de CO2 e tenta repor. Repõe como? Deslocando para a esquerda. Quando desloca para a esquerda, como consequência, quem está no reagente? Meu amigo H+. Então que vai o acontecer H+, com o vai pH? ser consumido. Exatamente, vai diminuir a E concentração do quando ele H+. é consumido, o pH vai aumentar ou diminuir? E aí, galera, diminuiu o H+, diminuiu a acidez. Está ficando pH maior ou menor? Diminuiu a acidez, Menor. ficando pH maior. Maneiro. Então, galera, a hiperventilação, ela leva ao aumento do pH sanguíneo, que a Exatamente. gente chama de De alcalose alcalose. respiratória. Exatamente. Então, olha só que interessante, pessoal. Volta lá. Então, a diminuição do CO2 causado pela hiperventilação desloca o equilíbrio para a esquerda. Isso leva a uma... Esquerda para repor o Para CO2. repor o Tá CO2. bom. Pensa sempre assim, tem que ficar em equilíbrio. E ele quer ficar em equilíbrio. Isso leva a chamada alcalose respiratória, porque eu estou aumentando o pH, deixando ele básico ou alcalino. Exatamente. Tranquilo? Agora, pensa comigo, olha pra cá. Prendi a respiração. Eu não estou liberando CO2, então agora eu estou aumentando a concentração de CO2 dentro de mim. Exatamente. Concorda? E aí, o que aconteceria? Vamos pensar? Vamos lá, olha o esquema aí. Se eu aumento o CO2, eu vou deslocar o equilíbrio para onde? Exatamente, mas para quem está em casa, é bacana pensar sequencial assim. Aumentou o CO2. Veja bem, o sistema quer ficar em equilíbrio. Se aumentou o CO2, o sistema saiu do equilíbrio. Saiu por quê? Porque agora tem CO2 a mais. Então a reação vai ter que deslocar ou para um lado ou para o outro para consumir esse CO2. Qual a seta, gente, que indica consumo de CO2? Para a direita ou para a esquerda? É só tu ver, o CO2 na seta 1, ele é o quê? Reagente. Então o sistema vai se deslocar na seta 1, na qual o CO2 é reagente, para consumi-lo e voltar ao sistema em equilíbrio. Se deslocar na seta 1, está produzindo H+. O sistema está ficando mais ácido. Está ficando mais ácido, o teu pH está Ácido. diminuindo. pH ácido, o que se Diminuindo. chama aí Mais de, ácido. deixa eu falar, acidose. Acidose Ah, respiratória. moleque. Então, quando eu aumento a concentração de CO2, eu acabo tendo esse efeito por conta de uma hipoventilação. Essa hipoventilação desloca o equilíbrio para a direita, eu acabo tendo uma acidose
respiratória. Tudo bem? Agora, vamos voltar aqui e olha só. O cara fala que eu aumentei o CO2, tá vendo? A atmosfera é rica em CO2. Se a atmosfera é rica em CO2, eu acabo deslocando o equilíbrio para Para consumir o CO2. direita, concorda comigo? Para Isso. consumir o CO2. Então eu Aumenta pergunto a H+. você, vai aumentar H+, concorda? Aham. Então, se eu aumento o H+, a tendência é o pH do seu sangue ficar o quê? Ácido, concorda comigo? É Baixar, né? aumentar a acidez, não é isso? Que Ou é seja, diminuir pH. reduzir o pH. Isso, Sultano. Agora pensa comigo aqui, olha para cá. Se o pH está reduzindo, o que o teu corpo tem que fazer para evitar essa redução e fazer o pH voltar ao que era? Aumentar a frequência ou diminuir a frequência? Aumentar a frequência. Aumentar. Então pensa comigo aqui, galera. Olha só, olha o esquema aí. Se eu estou deslocando o equilíbrio para a direita e eu estou formando H+, porque a atmosfera tem mais CO2, é interessante agora que para voltar ao equilíbrio eu tenho que deslocar ele para onde? Para a esquerda. Então, para deslocar o equilíbrio para a esquerda, eu preciso formar CO2. Concorda comigo? Exatamente. Então, olha para cá. Eu acabo fazendo uma hiperventilação em resposta à redução do pH sanguíneo. Então, olha só. Com base nas reações, conclui-se que um homem introduzido em uma atmosfera rica em CO2, após a absorção desse gás, apresentará como resposta fisiológica imediata. Então, o que vai acontecer com ele? Hiperventilação. Uma Já hiperventilação. estão fora as C e D. E aí lembra que o bulbar lembra do bulbo, né? Bulbo, região do sistema nervoso central. Ela é que reconhece a alteração de pH e vai fazer esse controle seu respiratório, decorrente do aumento da concentração de íons H+. Então, aumentou H+, eu, em resposta a esse aumento, faço uma hiperventilação para deslocar o equilíbrio para a esquerda e voltar ao equilíbrio. Então, gabarito para a gente aqui, letra A de amor. Lindamente. Questão Fechou? muito bonitinha. Aham. Galera, Bacana. É isso, né, galera? Agora, se liga só, a gente tem um convite para fazer para você aqui. Eu e meu amigo Pedro Sultano, a gente vai fazer uma aula no dia eu tô 13, fora. Reinaldo Barrado, dessa Reinaldo vez, vai assistir em casa. porque já virou comparsa, que virou a trinca de bases nitrogenadas do QG, né? A gente montou um grupinho no WhatsApp, vamos continuar com o grupinho, né? A gente fala muita coisa boa, muita... Eles falam muita coisa boa, não me deixa falar, né? Como você. Não, Reinaldo sempre fala. E a gente vai fazer uma aula, eu e o Sultano, gente, que é uma aula só sobre corpo humano, né? No dia 13, cara, tu tá convidado, a gente tá preparando, eu tô estudando aqui, porque tu sabe que esse cara aqui fica só me insultando, né? 20 horas, cai numa terça-feira e é 0800. Exatamente. Não, mas É como- uma dose dupla do QG. Pô, E a não aula... tinha física também, pô. Não tinha física, Tem não. física, Não tem física nenhuma ali. E a aula a gente vai chamar assim, corpo humano, ações e reações, né, Sultano? A gente está estudando e fazer uma aula e Rinaldo não vai poder estar com a gente, porque tem outros compromissos aí, mas uma hora ele aparece aqui para fazer uma média, tá legal? Maior causeiro. Pessoal, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado vocês um pouquinho. E lembra, né, o Enem tá chegando aí, fica focado aqui com a gente no QG. Isso aí, daqui a Beleza? pouco, Lúcia Débora e E Marquinhos lembra com também você. do aulão de véspera. Ah, pode crer, pô, Pode a gente tá esquecer do aulão esquecendo de disso, véspera. cara. Vai ter um aulão de véspera que o QG, bicho, vai debandar aí pra um canto aí que tu vai ficar de surpresa, mas eu não vou falar nada não. Deixa pra Laurindo, senão ele corta a minha língua, tá? Valeu, galera, até a próxima. Beijo, Valeu, gente. até Até mais. Abraço. mais. Fica com Deus. Valeu.